Se tudo que sonhei não aconteceu, questiona o meu coração. Se já é tarde, Deus não me respondeu. Será que foi tudo em vão? Ou será que eu não entendi que o tempo dele não é o meu? Será que Deus falou comigo e eu não escutei? Vou me esvaziar pra Deus me encher dos sonhos seus. Todos meus conflitos serão resolvidos se eu descansar em Deus. Vou me esvaziar pra Deus me encher dos sonhos seus. Todos meus conflitos serão resolvidos se o meu coração se encher de Deus. Olá, querido amigo, irmão em Cristo. Meu nome é Marcelo Ferreira de Lima. Sou pastor na Igreja Assembleia de Deus Missão Mundial, em Sasaki, no Japão. E queria estar trazendo um estudo sobre o tema a intimidade sexual que agrada a Deus. Nós devemos falar de intimidade sexual. Nesses últimos dias onde o inimigo tem deturpado algo tão maravilhoso que Deus criou, que é a intimidade sexual. E eu queria esclarecer algumas coisas, e hoje nós vamos estar falando sobre um ponto apenas, que será a fornicação. Os desejos sexuais não devem ser objeto de vergonha. Podemos e devemos celebrá-lo como um dom precioso. Leia no livro de Gênesis, capítulo 1, 27. Quando Deus criou o homem, ele criou macho e fêmea. Ele os criou seres assexuados. O nosso Deus é o criador do sexo. O nosso Criador projetou o sexo não apenas para o aumento do prazer físico e do bem-estar dos cônjuges no casamento, mas também para facilitar a expressão do seu carinhoso compromisso. Leia em Eclesiastes 9:9. Goza a vida com a mulher que ama todos os dias da tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a sua porção nesta vida. É algo que nós devemos aproveitar nessa vida que estamos vivendo. Jesus disse que no dia da eternidade, os homens não se casam e nem se dão em casamento, mas serão como anjos. Então o casamento é algo que nós devemos aproveitar aqui nessa terra, hoje, nesse presente momento. E Deus nos anima e diz, goza a vida com a mulher que ama todos os dias da sua vida os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a sua porção nessa vida. Leia também Provérbios capítulo 5, versículo 15 ao 19. Bebe da água da tua própria cisterna ou do teu manancial, em algumas tradições, e da corrente do teu poço. Está falando do quê? Está falando de intimidade sexual. Veja se não está falando de intimidade sexual. Derramar-se-ia por fora as tuas fontes e pelas praças e os ribeiros de águas. Seja para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Sacie-te os teus seios em todo o tempo. E a intimidade sexual feito no casamento pode ser puro, santo e venerado, como diz Hebreus capítulo 3, versículo 4. Venerado seja todo matrimônio. E nós não devemos imaginar que nosso desenvolvimento espiritual seja mais bem atendido se negarmos a importância dos atos físicos no amor. O apóstolo Paulo admoesta sem rodeios aos casais em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Não vos defraudeis, ou seja, não vos roubeis um ao outro, salvo talvez por consentimento mútuo, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para quê? Para que Satanás não vos tente pela vossa sensualidade. E lamentavelmente todas as boas dádivas de Deus para o homem
dentre as quais o sexo, foram tristemente corrompidas. As intimidades sexuais tão proveitosas dentro da estrutura protetora do amor e do compromisso no casamento, podem voltar-se contra o homem de modo destrutivo, quando este permite que elas ultrapassem seus verdadeiros limites. Romanos capítulo 1, 26 fala de um inflamar da sensualidade, passando dos limites permitidos por Deus no casamento. O Espírito Santo tem o hábito de falar desse sexo solto como fornicação. O termo em geral identifica toda a perversão da capacidade sexual humana em de natureza heterossexual, homossexual ou bestial. O adultério, o sexo antes do casamento, o incesto, a sodomia, o lesbianismo, são formas específicas de fornicação. A palavra fornicação no grego, é fornices ou fornix, a abóbada do arco. Era o arco da porta na qual as prostitutas romanas se exibiam. E ao contrário da opinião equivocada de alguns, a fornicação não tem a distinção de ser o primeiro nem o maior pecado. O orgulho maligno chega muito mais perto dessa desonra. No entanto, o preço que a fornicação tem exigido do homem no que diz respeito à solidão, à infelicidade e à angústia é tão desanimador que mal podemos imaginar suas consequências. Quem pode descrever com devida propriedade a degradação terrível, dolorosa, da concubina levita, que morreu ao segurar a porta do hóspede de seu marido em Gibeá, após ter sido estuprada e abusada pelos homens da cidade de noite até a manhã? Em Juízes capítulo 19. Quem pode contar os lares desintegrados e os filhos abandonados? Ou medir as cicatrizes profundas que brotam desses casos impensados em nossos dias? E quem pode imaginar completamente os efeitos devastadores do abuso incestuoso de crianças em nossos dias? A culpa e a autodiscriminação impiedosamente dominam a mente e destroem a paz e a alegria. A angústia do que cometeu o erro e da vítima bradam lamentavelmente. Deus não apenas considera a fornicação um daqueles atos manifestos da carne, mas também o põe no topo da lista carnal de Gálatas 5:19 e 21. Ele insistiu com os coríntios para que fugissem da fornicação, explicando que qualquer outro pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo, em 1 Coríntios 6:18. As intimidades sexuais fora do compromisso de amor no casamento contradizem ao propósito para qual o corpo foi criado, por serem contra a natureza. E não podem deixar de ter consequências prejudiciais sobre o homem em geral. Porém, na raiz desse mau uso destruidor do sexo reside a separação do homem e Deus. E desesperadamente só o homem busca compensar sua perda numa busca desesperada por amor e aceitação. O desejo sexual, agora desprovido de amor puro, torna-se uma cobiça impessoal, egoísta. Assim, aquilo que Deus determinou ser um servo a manifestar o amor, torna-se um tirano que o escraviza. E o corpo padece da desonra enquanto isso acontece, em Romanos 1:24. Mas tenha esperança, meu amigo. A saída para os fornicadores. A vitória sobre a fornicação, mesmo a do tipo homossexual, ocorre sobretudo no coração e na mente. Aí se deve lutar e vencer. A luta começa com uma profunda aceitação da responsabilidade pessoal, e com um arrependimento genuíno, e com uma determinação sincera de deixar o sexo pervertido e todas as formas de perversidade e se agarrar em Deus. Vejamos algumas revelações da palavra de Deus sobre o ato sexual. Em primeiro lugar, homem e mulher se tornam um no ato sexual, em alma e corpo, desejo. Tanto que o desejo da esposa passa a ser do marido, e o desejo do marido passa a ser da esposa. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher, em 1 Coríntios 7:4. Se tornam um em espírito. É tão verdadeira a união do homem e mulher no espírito, que a mulher ou marido santo chega através da sua santidade a santificar o cônjuge. Em 1 Coríntios 7:14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Por isso, quando se une uma mulher e um homem num ato de fornicação,
o mesmo acontece. O espírito maligno que está na pessoa ímpia, quando ambas não têm um compromisso com Deus no casamento, ou o que é crente quebra essa lei espiritual, o espírito maligno passa de pessoa para pessoa. Vamos esclarecer uma dúvida. É possível um cristão ficar endemoniado? Um cristão sincero, um cristão verdadeiro, um cristão que guarda os princípios e a presença de Deus em sua vida, não. Porém, leia o que está escrito em Marcos capítulo 12, versículo 43 em diante. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado a encontra vazia, ou seja, vazia da presença de Deus. Um cristão sem a presença de Deus. Varrida e adornada, ou seja, vivendo uma vida religiosa, limpa, porém vazia. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habita ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Por isso a palavra de Deus nos adverte severamente, em 1 Coríntios 6,15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de meretriz? Por certo que não. Ou não sabeis que os que se ajuntam como a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Lembremos da história de Deus, da história do povo de Deus em Setim. Em Números capítulo 25, 1. Habitando Israel em Setim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E essas convidaram o povo aos seus sacrifícios, ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos deuses dela. Entrou neles o quê? Um espírito de prostituição, que também os fez prostituir-se espiritualmente. Vamos prestar bem atenção no que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 6,9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fosse algum de vós, mas vós fostes lavado, mas vós fostes santificado, mas vós fostes justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Lembre-se, Hebreus capítulo 3, versículo 4. Digno de honra entre todos os matrimônios. Digno de honra entre todos seja o matrimônio.